Abrir nossas Bíblias na Epístola, na Carta de Hebreus, capítulo 4, dando continuidade à nossa exposição do livro de Hebreus. No domingo passado nós fizemos um parêntese, podemos dizer que foi um parêntese didático, porque foi um parêntese em que nós falamos sobre um texto que estava inserido na pregação do livro de Hebreus, e falava do cuidado de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo, da ação de Deus cuidando, conduzindo, e a resposta que o povo deveria dar, e de fé e confiança a Deus em tudo aquilo que ele estava operando e fazendo através, ali no meio do seu povo, através da sua palavra. E hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 4, na perspectiva de chegarmos até o verso 5. Eu gostaria de fazer essa leitura, do verso 1 ao verso 5, antes de dar uma panorâmica com relação ao capítulo 3, nós lembrarmos de sermos inseridos aqui de uma forma mais clara no capítulo 4. Diz assim o capítulo 4: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrada no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, isto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele que tem a quem temos de prestar contas. Queridos, eu gostaria de lembrá-los do capítulo 3. Nós nos lembramos que a epístola de Hebreus é uma epístola exortativa, de admoestação. Os crentes ali queriam voltar para o judaísmo, queriam abandonar pelas dificuldades presentes e pelas facilidades que se colocavam diante deles, em largar o cristianismo e abraçar, voltar ao judaísmo. Nós vimos aquela argumentação inicial, falando da pregação do Evangelho lá no Velho Testamento, mostrando que agora eles tinham muito maior responsabilidade, porque lhes foi pregada a palavra da verdade por meio daquele a quem era alvo da própria palavra, o próprio Deus encarnado. E aí ele segue uma argumentação sistemática, mostrando ponto a ponto a superioridade de Cristo, de todos os ícones possíveis que pudessem ser levantados na religião judaica ou na história do cristianismo até ali em Cristo. E aí nós vemos, lembrando o último capítulo, que o escritor de Hebreus mostra que Cristo era superior a Moisés. Esse seria basicamente, acho que o último pilar desses ícones lançados sobre os hebreus, para que eles olhassem e percebessem que o que eles tinham hoje era muito maior
e por isso tinham muito mais responsabilidade diante da mensagem que estava sendo lançada do que os seus irmãos anteriormente. E aí lá no verso 6, capítulo 3, ele vem argumentando a respeito de Moisés e Cristo, mostrando que Cristo estava acima de Moisés. E aí no verso 6 ele diz assim, verso 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A partir daí, nós vamos perceber uma exortação, uma chamada aos crentes, para que eles prestassem atenção e eles percebessem, se eles são casa de Deus, eles deveriam demonstrar isso, guardando firmemente a fé em Cristo Jesus e confiando nele, lançando nele no Evangelho pregado, toda a sua confiança. E a partir daí, no verso 7, ele vai falar da perspectiva, fazendo um paralelo com o povo no deserto, ao ouvir a voz de Deus, responder positivamente a essa voz. E toda a argumentação dele, a partir desse momento, era mostrar à igreja, se vocês são casa de Deus, como Cristo acima dessa casa, constituinte dessa casa, constituidor dessa casa, ao ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, vocês vão responder positivamente a isso. Não serão como os israelitas do deserto, que tiveram constantemente a presença de Deus no meio deles e duvidavam disso. Tiveram provas incontestáveis do cuidado de Deus na vida deles. E rejeitaram isso, não confiaram no Senhor, não seguiram, não viveram de conformidade com a sua palavra, mas tornavam-se cada dia mais e mais rebeldes. E por isso, por causa dessa rebeldia, porque não creram no Senhor, eles não entraram no descanso prometido. Por isso, no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 3, ele vai mostrar quem são esses. A partir da voz, ou melhor, daquilo que o texto diz, ali no Salmo 95, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do deserto. E aquela igreja, aqueles irmãos estavam tendentes a agir como os crentes lá no Velho Testamento, que ouviram a voz do Senhor e rejeitaram essa voz. Ao abandonar o cristianismo, ao voltar ao judaísmo, ao preferir aquilo que era melhor, aquilo que era mais fácil, eles estavam fazendo igualmente como foi feito no Velho Testamento ali por aqueles homens que diziam: preferíamos morrer, preferíamos ser escravos, mas sermos alimentados, preferíamos morrer no Egito, éramos escravos, estávamos aprisionados, mas comíamos, tínhamos carne, tínhamos pão. E era praticamente isso que aqueles homens estavam fazendo. Se por causa das dificuldades, das provações, das perseguições, abandonassem o Evangelho, eles estariam endurecendo o seu coração, como os crentes no Velho Testamento. E a partir do capítulo 4, ele se volta para nós crentes, ou para os crentes na vida dos seus leitores, quando ele diz: temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, ainda parecendo que algum de vós tenha falhado. Ou seja, ele está dizendo: nós devemos temer para não sermos como eles foram. Porque da mesma forma que o Evangelho foi anunciado a eles, estava sendo anunciado aqui. E que esses homens, eles rejeitaram, não entraram no descanso, porque ao ouvir o Evangelho, a sua audição não foi acompanhada com uma fé, uma resposta positiva ao Evangelho que estava sendo pregado. Por isso, eles não entraram no descanso. E essa vai ser a temática aqui, no capítulo 4. E adverti-los, no sentido de não serem semelhantes àqueles nossos irmãos, podemos dizer assim, no Velho Testamento, que por causa da desobediência, da incredulidade,
rejeitaram o Senhor nos seus corações, por causa disso, não entraram no descanso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor Deus, reconhecemos a dificuldade que todo homem tem, não do entendimento humano, intelectual, por simplesmente, mas a dificuldade que todo homem tem ao se deparar com a palavra de Deus e expor essa palavra. Entendemos, ó Senhor, da profundidade do Evangelho e das palavras que estão escritas aqui, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo falando através de homens, mas é a sabedoria de Deus que está sendo exposta aqui. É a mensagem que vem da boca do Senhor. Por isso a nossa grande dificuldade em muitas vezes entender com a nossa mente, mas não com o nosso coração. Queremos pedir ao Senhor Deus que esteja falando profundamente aos nossos corações e que essa mensagem não seja uma mensagem turva, mas que o Teu Espírito Santo, apesar de quem está falando, apesar do pregador, possa falar no coração de cada um aqui e fazer com que eles possam lembrar, juntando a palavra de Deus com a palavra de Deus, para a edificação do seu povo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia nesse momento tão importante, momento em que Deus fala ao seu povo. Possamos ouvir a voz do Senhor, ó Pai. E que nenhum ruído haja, para que possamos, ó Senhor Deus, entender a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Vai além das capacidades, ó Pai, daquele que fala, vai além das nossas capacidades de disposição de ouvir, e abre os nossos corações, os nossos ouvidos, para entendermos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no capítulo anterior, e esse foi o finalzinho, a perspectiva finalzinha ali do capítulo 3, uma exortação quanto à apostasia, ou seja, ao abandono do Evangelho. E essa apostasia, a gente percebe que é algo que acontece com aqueles que aparentam ser crentes, mas na realidade não são. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 12, nós vamos ver isso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O autor de Hebreus sabe que a apostasia de Deus tem origem, desenvolvimento e estímulo na incredulidade. Não é isso? E a incredulidade, por sua vez, nós já falamos sobre isso anteriormente, eu gostaria de repetir, é caracterizada pela falta de confiança demonstrada por Israel ali no deserto. E essa falta de confiança, ela vai se expressar em desobediência e, como resultado final, a apostasia, o abandono completo, virar as costas completamente para Deus. E os sinais dessa apostasia, como nós vimos, é a dureza de coração e a incapacidade de arrependimento. O autor aqui de Hebreus nos mostra que é possível encontrarmos no meio do povo de Deus pessoas com coração pecaminoso e incrédulo. Pessoas assim na comunhão da igreja. Porque foi dessa forma que aconteceu no Velho Testamento, ali no povo do deserto. Nós vimos que no capítulo 3 ele vai fazendo uma longa exposição, ou seja, é uma exposição do Salmo 95. Falando que os incrédulos foram amaldiçoados por Deus e morreram no deserto. E aí o escritor parte dos exemplos de advertência no capítulo 3, no capítulo anterior, e agora faz a sua argumentação desembocar numa exortação pessoal à igreja. Ali, aqueles crentes ali em Corinto, como nós vimos lá no capítulo 3, versos 7 a 19. Que aqui são mantidas e aprofundadas a ilustração, a partir do capítulo 3, verso 7, com a peregrinação do povo pelo deserto. Em especial aqui no capítulo 4, ainda continuando com essa ilustração, o autor sagrado ele vai focalizar, ele vai
direcionar mais de perto os acontecimentos ali, em Josué, na posse da terra prometida. É o que a gente vai ver, por exemplo, está muito claro aqui no verso 8, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, mas agora com a entrada do povo de Deus no descanso da terra prometida. E aí ele começa assim o capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eu não sei qual é a perspectiva dos irmãos quando nós pregamos. É lógico que na pregação existe muito do pregador, do conhecimento que nós temos, teológico e bíblico, né? Mas nós fazemos isso a partir de outros. É isso. A pregação que nós trazemos aqui não é uma pregação pura e simplesmente minha. Tá? Na realidade, outras vozes estão falando aqui além da minha. Primeiro a voz do Espírito Santo, é lógico, nós temos isso. Mas nós baseamos os nossos estudos em comentários, em enciclopédias, em dicionários. Por que eu estou falando isso? Porque muita coisa que eu vou dizer aqui, eu não tenho vergonha de dizer isso. Tá? Está sendo dito nesses livros, nesses comentários, que servem para a exposição. São comentários, muitas vezes, extremamente técnicos e que, pela facilidade que nós temos do estudo e do conhecimento que nós temos, conseguimos, a partir disso, retirar grandes ensinamentos. E todo estudo é assim. Eu estou falando isso por quê? Porque nenhuma pregação é original. Como já dizia os meus professores, não do seminário, mas da faculdade de letras, nada é original. Nós sempre falamos a partir de alguma coisa. E o que eu vou trazer aqui é a palavra de Deus, exposta através da sua palavra, com auxílio dos teólogos, comentaristas e principalmente do Espírito Santo. É bom dizer isso, desculpe fazer essa digressão, mas é bom dizer isso porque a igreja precisa saber e perceber que o que nós apresentamos aqui não vem somente da nossa cabeça. Nós estudamos, nós nos preparamos e vocês vão ver que outras pessoas vão dizer isso. E muitas coisas que eu falo aqui não são minhas, mas são de outros também. Outras pregações, outros ensinos que servem para a edificação e entendimento da igreja. Desculpe essa digressão nesse momento, porque às vezes eu me espantava, às vezes abria um texto e falava assim, puxa, isso aqui que o pastor falou está escrito, ele tirou daqui, né? Tirei, realmente. Então não se espantem se eu disser alguma coisa aqui e nas suas leituras, vocês lerem o que eu estou apresentando. Então aqui no verso 1 diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E é interessante a tradução que Simon Kishimaki, quando faz um comentário desse texto, ele dá, e é uma tradução assim mais, vamos dizer assim, menos clássica, que nos dá um entendimento mais realístico, não pode dizer assim, mais realístico, né? Mas um entendimento mais fácil do que o texto está dizendo. Ele traduz dessa forma, portanto, visto que a promessa de entrar em teu descanso ainda está de pé, sejamos cuidadosos para que nenhum de vós seja encontrado como não a tendo alcançado. Nós estamos vendo aqui uma exortação do escritor de Hebreus. Há uma ligação com o verso anterior, não só uma ligação temática, mas discursiva, ou seja, o próprio desenvolvimento do texto se dá aí. Ele diz, temamos, portanto, ou seja, nós devemos ter cuidado para não sermos como eles foram, para não cair no mesmo erro que Israel caiu no passado. E a palavra, portanto, aí faz essa ligação. Ele olha para trás, para a citação da interpretação do Salmo 95, que é feita em Hebreus capítulo 9, feita no capítulo anterior, e aponta para frente, para os crentes que estavam lendo aquela epístola. Essa é a ligação, essa é a exortação. Olhem
para o que aconteceu com Israel e tenham cuidado, temam. E a forma como Kishmaker, ele resume o verso 1, é de uma forma bem pastoral, como a epístola requer. A mensagem, diz ele, pode ser representada, essa mensagem no capítulo 3, através de 3 palavras: medo, promessa e falha. E a primeira, medo. E na perspectiva do escritor, ou seja, o autor aqui é um pastor com interesse na vida e bem-estar espiritual das ovelhas. Por isso ele diz: tenham cuidado, temam, tenham medo. Por quê? Porque ele não deseja que nenhum membro da igreja caia no mesmo pecado de incredulidade que os crentes ali do Velho Testamento caíram. Mostrado pela atitude, pelo comportamento deles, as consequências disso, daqueles que caíram mortos no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Porém, é interessante aqui que essa é uma exortação de um caráter geral, ou seja, o pastor, a perspectiva dele aqui não é somente com relação à liderança, mas com relação à igreja. Porque na perspectiva dele, o pastor não é o único da igreja que deve cuidar dos membros da congregação. E isso é uma verdade. Aqui nós estamos vendo, na pessoa do pastor, ou seja, do escritor de Hebreus, a preocupação em que cada membro incentive um ao outro, ou seja, a preocupação em incentivar os destinatários da carta a serem igualmente cuidadosos no bem-estar uns dos outros, no bem-estar dos membros da igreja. É o que nós vemos lá no capítulo 3, verso 12, muito claro, e que aqui também está representado por essa palavra: sejamos cuidadosos, para que não seja aparentado que alguns de vocês tenham falhado. Nessas palavras, nós estamos vendo o mesmo cuidado, o cuidado geral do pastor, entendendo que não é só a responsabilidade da liderança do pastor da igreja, mas de toda a igreja, em sustentar e incentivar uns aos outros a fidelidade e a confiança em Deus. É o que nós vemos claramente, como eu falei, nos versos 12 e 13. Tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E como ter cuidado em relação a isso? Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se acha, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Ou seja, a preocupação dele era com toda a igreja. Ele entendia, como a própria Escritura fala, que nós devemos cuidar uns dos outros. Ou seja, ele está compartilhando as suas preocupações pastorais com todos os membros da igreja. Todos são responsáveis pelo bem-estar dos crentes. Não é somente o pastor da igreja. Eu poderia até abrir um parêntese aqui, vou abrir um parêntese aqui. Isso é muito comum nas nossas igrejas. Achar que é só o pastor, quando acham, que é responsável por isso. E às vezes o pastor tem que levar uma carga excessiva sobre si, porque todas as vezes que um pastor chega e chama a atenção de um membro amorosamente, o membro sente aquilo como uma pancada sobre ele. E na realidade, não é essa pancada porque é o pastor, mas é um peso sobre o membro porque ele está errado e alguém está chamando a atenção dele. E muitas vezes, essa ideia é tão massificada, que quem cuida do rebanho, e é verdade, é o pastor, mas que eu não tenho nada a ver com isso, que muitas vezes a própria liderança da igreja, os próprios presbíteros, que não é o caso nosso, os próprios presbíteros deixam essa parte unicamente para o pastor. E o nosso manual, o manual presbiteriano, ele fala que o presbítero ele tem que resolver as questões da igreja, e se ele não conseguir resolver, ele leva ao pastor da igreja.
Isso não é só uma característica do presbítero, não. Ele tem essa responsabilidade. Mas nós sabemos que isso é para todos os crentes. Não é isso que Mateus 18 fala? Se o irmão pecar, vai ele, se ele te atender. Se ele não te atender, chama mais um, leva a igreja. Esse é o dever de todo crente. E nós devemos estar preocupados com a vida espiritual dos nossos irmãos. E é isso que ele está mostrando aqui. Nós somos um corpo vivo, como ele diz, temos nos tornado participantes de Cristo. Nós participamos de Cristo. Nós todos somos responsáveis pelo bem-estar da igreja. Porque aconselhamento, exortação e ensino na Escritura é chamado de algo que deve ser exercido mutuamente entre os crentes. Não é uma responsabilidade só da liderança, é função da liderança. Mas é responsabilidade de todos. Simon Kishimoto, ele vai dizer o seguinte a respeito disso. Estar interessado pela salvação de alguém é recomendável. Orar por um companheiro é digno de louvor. Mas lutar pela salvação de cada um dentro dos limites da igreja é exemplar. É exemplar. Como crentes e irmãos em Cristo, devemos observar cuidadosamente os crentes que podem estar se desviando da verdade, na doutrina ou na conduta, e orar por eles e com eles. Um comentarista, comentando a respeito desse assunto, Philip Hughes, ele diz assim: não há atitude mais perigosa para a igreja do que a indiferença e a complacência. E ao ler isso, eu olho para as nossas igrejas e percebo que muito dos problemas, da frieza espiritual que existe no meio do povo de Deus, é responsabilidade nossa da igreja. Porque deixam de exercer isso na vida do povo de Deus. É interessante porque quando ele usa essa expressão aqui, temer, a ideia é de algo que causa preocupação, ansiedade no coração. Tá? É um temor que deve nos levar à preocupação e o cuidado para não cairmos na frouxidão ou na negligência com relação às coisas do reino de Deus. Nem nós, e na perspectiva aqui do texto sagrado, nem nossos irmãos. Então a primeira coisa que, o primeiro aspecto aqui que ele ressalta é medo. Essa mensagem é representada por essas três palavras. O medo, ou seja, o cuidado, o temor, com relação ao povo de Deus, à igreja de Cristo, a obediência à sua palavra. O segundo aspecto que ele resume aqui dessa mensagem é a promessa. Nós vamos perceber aqui que as promessas de Deus permanecem as mesmas por todos os tempos e para todas as gerações, pois Deus é fiel à sua palavra. Como ele diz assim, temamos, portanto, ou conforme a tradução que Schumacher faz, portanto, visto que a promessa de entrar em seu descanso ainda está de pé, sejamos cuidadosos para que nenhum de vós seja encontrado como não tendo alcançado, não a tendo alcançado. Esse é o outro fundamento manifestado aqui, medo e promessa. Por quê? Porque as promessas de Deus permanecem a mesma por todos os tempos. Deus é fiel à sua palavra. A promessa de Deus lá no Velho Testamento aos nossos pais serve para nós hoje. E é o que nós vemos lá no Velho Testamento, falando em Josué, capítulo 1, verso 12 e 14, ele diz assim: falou José aos Robenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos de que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e a eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá.
então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, terra do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. As promessas de Deus permanecem as mesmas para o seu povo. Capítulo 21, verso 45 de Josué: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Capítulo 23, verso 14: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos na terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. 1 Reis, capítulo 8, primeira narrativa de Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma sua palavra falhou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. As promessas de Deus permanecem as mesmas em todos os tempos, pois Deus é fiel à sua palavra. Nós temos aqui a promessa da entrada no descanso de Deus. E essa promessa serve para nós como servia para eles naquele mundo. E nós vamos perceber que o descanso de Deus já começa aqui nesse mundo. Nós vamos perceber isso. Que não é um descanso completo agora. O descanso completo é no dia que o Senhor Cristo voltar. Como ele diz aqui, sendo-nos deixada a promessa. A tradução interpretativa que Kistemaker faz desse texto, visto que a promessa está de pé, é a mesma coisa, sendo-nos deixada a promessa, ou seja, a promessa ainda é válida. A promessa de entrar no descanso de Deus é válida para todo o povo de Deus. E é interessante porque esse vocábulo, como foi traduzido ali, ainda está de pé, tem a ideia de algo que foi deixado em aberto. A promessa do descanso de Deus para as nossas vidas é válida. Ela não se extinguiu com os israelitas. Mesmo porque esse descanso era um símbolo do descanso eterno, da Jerusalém celestial, do dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Por isso, a preocupação, por isso, nós devemos ter cuidado e interesse no crescimento e no desenvolvimento espiritual dos companheiros crentes. Porque nós temos aqui nesses versos a validade contínua da promessa de Deus ao seu povo. E essa promessa, ela está em um sentido específico. E aqui ela é incompleta, mas ela está em aberto. Porque ela aponta para o reino vindouro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa promessa só vai perder a sua validade nos fins dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e o último crente entrar no descanso de Deus. Ora, se nós temos as mesmas promessas, nós temos também as mesmas obrigações e imposições do pacto de Deus: obediência e fé. Mas Kistemaker, ele fala que essa mensagem ela está representada nessas três palavrinhas: promessa, medo, promessa e falha. Que esse é o tema que vai ser desenvolvido aqui. Quando ele diz assim, falha, por quê? Porque para os crentes no Velho Testamento, no caminho da terra de Canaã, para Davi, que escreveu o Salmo 95, muito tempo depois, e para nós hoje, a promessa de Deus é firme e atravessa todos os séculos. Como nós vimos anteriormente, as promessas de Deus são válidas para o seu povo. É por isso que Hebreus, capítulo 6, verso 18, na continuidade temática, ele vai dizer que é impossível que Deus minta. Mas nessa perspectiva aqui de falha, nós vamos perceber que Deus não está obrigado a cumprir a sua promessa quando se demonstra a falta de fé
ou de obediência. Essa promessa está condicionada à confiança e à fé em Cristo Jesus. Porque quando o homem falha e não crê em sua palavra, Deus transforma a promessa numa ameaça, numa maldição, como aconteceu com o povo de Deus no deserto, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. E o escritor de Hebreus vai dizer que aqueles crentes tinham a promessa de Deus de entrar no descanso, mas não entraram. Por que eles não entraram? Só entraram dois. Porque não creram. Porque não obedeceram. Porque não confiaram em Deus. Percebam o que o escritor de Hebreus está dizendo? O que o escritor de Hebreus está falando àquela igreja e a nós. Há um descanso prometido por Deus. Mas esse descanso, ele está relacionado à confiança, ao pacto que Deus fez conosco. De nós crermos e confiarmos lançando no Senhor o nosso consolo, a nossa vida, vivemos de conformidade com a sua palavra. E é interessante porque aqui a palavra descanso ela vai tomar uma dimensão muito mais ampla. Porque, primeiramente, o seu significado, e para nós isso é claro, que o que nós temos ali é uma imagem, é um tipo do que Deus está fazendo com a igreja. As promessas eternas de Deus, que se iniciam aqui, nesse mundo. E primeiramente, descanso dizia respeito à entrada de Canaã. Ou melhor, a entrada na terra de Canaã do povo de Deus. E esse descanso incluía o descanso dos israelitas do assédio dos seus inimigos de países vizinhos, bem como também o repouso de suas peregrinações e dificuldades de uma vida como nômades deserto. Espiritualmente, ela diz respeito à vida abençoada, em harmonia com a lei de Deus, longe completamente do assédio dos nossos inimigos espirituais, bem como o descanso das dificuldades e lutas deste mundo, por causa do pecado. Quando Davi, ali no Salmo 95, ele fala em descanso, ele vivia seguro em seu palácio, em Jerusalém. Para os destinatários da epístola, o termo tinha um significado mais abrangente, espiritual, como tem para nós. Como era a figura representada ali no povo de Israel. Esse era o objetivo. Porque aqueles crentes, quando recebem a epístola, havia uma possibilidade de que alguém falhasse em se apropriar dessa promessa. E essa possibilidade era real. É interessante porque a palavra falhar no original tem um sentido básico de ficar para trás, ou seja, chegar atrasado, e a ideia de ficar para trás. O verbo, ele retrata alguém marchando num batalhão que anda mais rápido que ele, e ele não pode acompanhar esse batalhão ficando para trás. A ideia de falha aqui é essa. Falhar, ou seja, ficar para trás em questões espirituais, significa não ser capaz de cumprir todas as demandas ou mandamentos, sendo negligente, falhando, não atingindo o padrão estabelecido por Deus. Aí você vai pensar, ninguém é perfeito. Mas é interessante que o próprio verbo aqui no original, ele está no infinitivo, ele vai desmontar esse conceito. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. O termo perfeito no grego aqui que está sendo usado, ele marca, no caso, não apenas uma derrota no presente e no passado, mas uma falha permanente, constante. Israel constantemente se desviava do caminho do Senhor. Israel constantemente desconfiava de Deus. Israel constantemente, diante de todas as provas da manifestação de Deus, não obedecia, não lançava o
o seu coração no Senhor. É que nós vamos ver com alguns textos mais adiante. E essa é a ideia. Eles viviam falhando. Eles viviam errando. Não é a ideia de perfeição aqui, ou perfeccionismo, mas a ideia de fidelidade. Lembra daquele exemplo que o Rodrigo gosta muito de dar e eu gosto de repetir? De que você está viajando por um lugar, está indo aí fazer uma viagem de, 5.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, e você sabe que nesse trecho o pneu do carro pode furar. É isso. Mas se ele está sempre furando, está dando um problema, porque alguma coisa está errada. Não é comum nesse trecho, a cada 1.000 quilômetros, a cada 100 metros, a cada 200 metros, a cada 300 metros, o pneu furar. Alguma coisa está errada. É o que estava acontecendo ali com o povo de Deus. Eles estavam falhando constantemente. São negligentes, apesar de toda a demonstração do poder, do amor de Deus. Eles deveriam lançar a confiança das suas vidas na mão do Senhor. Mas eles não faziam isso. E é essa a perspectiva do livro de Hebreus aqui. Nós podemos ser considerados por outras pessoas como cristãos, mas no julgamento final, e é isso que ele quer dizer aqui, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, mas no julgamento final ser encontrado como alguém que não tem alcançado essa promessa, que tem falhado constantemente e permanentemente, que tem vivido de forma negligente com relação ao Evangelho, com relação à confiança que se deve colocar em Deus. E essa ideia, muitas vezes, para nós, é uma ideia assim tão, uma coisa assim tão abstrata, né? Porque aí eu não faço isso, eu não faço aquilo e tal. A gente acha que a religião cristã é uma religião de não fazer, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, né? E eu não faço isso, eu não falo aquilo, eu não faço assim. Mas não lança a sua confiança, o seu coração não está no Senhor, ele está distante de Deus, do mesmo jeito, daquele que faz todas essas coisas, despreza a lei do Senhor. Do seu coração, como aqueles homens demonstraram ali na sua vida. Eles cultuavam a Deus, eles seguiam as prescrições estabelecidas por Moisés, mas na hora murmuravam e reclamavam. O Senhor está nos levando para esse lugar, você não sabe o que você está fazendo. Era melhor ficar no Egito. Era melhor ter morrido lá, a gente não tinha comida. O povo o tempo todo reclamando, murmurando, porque o seu coração estava distante do Senhor. Ninguém praticava imoralidade, até praticava e morria. Ninguém estava ali vivendo uma vida ímpia, como no meio dos ímpios. Mas eram semelhantes a eles, porque os seus corações estavam distante do Senhor. Temamos, portanto, visto que a promessa de entrar em seu descanso ainda está de pé, sejamos cuidadosos para que nenhum de nós, seja encontrado como não a tendo alcançado, como não tendo alcançado. Porque no verso 2 ele vai dizer assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram eles aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Era o perigo que eles corriam também. E mais uma vez, aqui o que está em foco é o povo de Deus ali no deserto, essa comparação do povo no deserto. O escritor de Hebreus está fazendo uma ligação da promessa dada aos israelitas, a promessa permanente, com o evangelho pregado à nação de Israel no deserto, a nós e aos crentes ali, receptores da carta. Israel foi evangelizado a respeito das boas novas de salvação e esperança. A Bíblia fala aqui que a nós foram anunciados o evangelho, as boas novas, literalmente, como se deu com eles. Eles foram evangelizados, eles receberam tudo o que eles poderiam receber para a vida e salvação.
Nós sabemos que a revelação é progressiva. E mesmo não tendo todo o Evangelho revelado, o que tinham, o que eles receberam ali, era suficiente e era chamado também de Evangelho. Né? É aí quebrar essa ideia de que Evangelho é só o Novo Testamento. Né? Evangelho é toda a Escritura. É de Gênesis ao Apocalipse. Apesar da revelação ser progressiva, eles receberam aquilo que era suficiente para eles naquele momento, para crerem em Deus e serem salvos. A nossa confissão de fé reconhece isso. Confirma o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, porque a eles também foram anunciados o Evangelho, como se deu conosco. Na nossa confissão, lá no capítulo 7, do pacto de Deus com o homem, nas seções 4 e 5, a confissão vai dizer o seguinte: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, ou seja, o pacto da graça no Novo Testamento, o pacto da graça no Velho Testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e é perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legado neste pacto. E aí continua o catecismo, a nossa confissão: este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, porque tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. A ideia aqui, queridos, é que a eles foi pregada a palavra de modo que eles foram totalmente evangelizados. Eles foram totalmente evangelizados. E o que aconteceu com eles? O que o texto diz? Eles ouviram, mas aquilo que eles ouviram não teve proveito. E por que não teve proveito? Que não foi acompanhado da obediência a essa palavra. E mais uma vez aqui o tempo perfeito do grego vai nos ajudar a confirmar o que a nossa confissão de fé está dizendo e o que a Bíblia está dizendo. Tá? Porque a palavra que boas novas do Evangelho está no perfeito, no participo passado do perfeito. E ele vai enfatizar a inteireza da evangelização que ocorrera entre eles. Ou seja, a ideia aqui é que eles foram totalmente evangelizados. E aqui não há espaço para qualquer desculpa pelo fato de a evangelização ter sido inadequada ou ineficiente. Às vezes nós nos escondemos atrás disso, né? Nosso pastor não era um pregador, a nossa igreja era fraca. Nos desculpamos, uma desculpa esfarrapada, né? O evangelho está aqui, a palavra de Deus está sendo revelada aqui. Aqui, vá buscar. Tá? Mas a ideia é que eles foram evangelizados, como nós fomos, como nós estamos sendo. Eu não estou falando da nossa igreja somente, estou falando da igreja de Hebreus ali também. Tá? O problema dos israelitas não foi só porque não ouviram a palavra de Deus. Pelo contrário, tudo que eles puderam ouvir, eles ouviram. Tudo que eles puderam ter do conhecimento de Deus, do Evangelho, naquele momento eles tiveram. No entanto, as novas do Evangelho que esses viajantes do deserto ouviram, não produziu fruto para eles. Por quê? Porque eles não prestaram atenção. Porque eles não colocaram o seu coração nessas coisas. O problema dos israelitas não é que eles não tivessem ouvido a palavra, eles ouviram a palavra de Deus. Mas isso nada adiantou, por causa da maneira como eles receberam essa palavra. Não juntaram
aquilo que eles ouviram com a fé, não acataram a mensagem como ela é, ou seja, com a palavra de Deus. E dessa forma eles desprezaram. Como aquele verso lá de Provérbios, quando o pai diz para o filho assim: não te esqueças dos meus mandamentos. E esquecer ali significa desprezar. Quando nós esquecemos a palavra de Deus, é porque nós estamos desprezando essa palavra. O apóstolo Paulo chega ali em certo lugar em Tessalônica e ele fala, ele louva a atitude daquelas pessoas, porque a atitude deles foi completamente diferente do povo de Deus do deserto com relação à palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A maneira como eles receberam a palavra de Deus foi completamente diferente. Olha o que diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo nós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como é em verdade, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. É interessante que nós formos pegar esse texto, essa situação que o apóstolo Paulo fala aqui em Atos. Abram lá Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versos de 1 a 5. Paulo e Silas em Tessalônica. Diz assim que Paulo, segundo o costume, foi procurar os judeus. Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. E aí ele continua: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ora, os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los por meio do povo. Queridos, movidos de inveja, por quê? Eu vou me ater a dar uma interpretação superficial. Posso estar errado, tá? Porque na leitura do texto agora me veio alguma coisa à mente e eu posso estar errado, mas é o que parece. Tá? Os israelitas no deserto receberam como palavras de homens. Paulo está dizendo que vocês receberam como palavra de Deus. E aí diz que os judeus foram movidos de inveja. Inveja por quê? Por que eles mandaram matar Jesus? Qual foi o motivo? Inveja. Inveja por quê? Porque o Senhor Jesus arrebanhava multidões. Provavelmente a inveja que seja com relação a Paulo. Estava pregando uma mensagem do Evangelho. Estava pregando alguma coisa que eles nunca ouviram. E as autoridades, os judeus mais proeminentes, ficaram com inveja dele. Parece que é isso que está acontecendo aqui. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Eles tiveram inveja do Senhor Jesus, isso é claro. Por quê? Porque ele pregava, porque ele diz: olha, se nós não pararmos esse homem, ele vai levar o povo atrás deles. O comportamento dos fariseus era esse, eles gostavam de aparecer. Quando Jesus diz lá em Mateus 23, que eles tinham prazer de ser chamados de pastores e estar à frente do rebanho, mas eles estavam conduzindo aquelas pessoas ao inferno duplamente mais que eles. Porque eles estavam recebendo essa palavra não como palavra de Deus, mas como palavra de homens. E por isso eles desprezaram a palavra do Senhor. Os israelitas ali estavam recebendo a palavra de Deus não como palavra de Deus, mas não estavam dando valor, como se essas palavras fossem as palavras de Moisés. E muitas vezes Deus se referia a Moisés dizendo: do teu povo. Porque eles não entendiam que eles eram um povo de Deus. Era com Deus que eles estavam tratando, não era com homens. Arão e Miriam entenderam isso. E
provavelmente a atitude deles foi uma atitude de inveja. E todas as vezes que nós temos inveja, nesse nível, nós estamos tratando a palavra de Deus como palavra de homens. E por isso ela é desprezada. Aqueles homens do deserto, eles menosprezaram a palavra de Deus. Não a levaram a sério. Não creram nela. Não agiram com santo temor. Eles resistiram constantemente à palavra de Deus, como nós vimos diversas vezes na pregação de Hebreus capítulo 3, eu gostaria de citar 2 textos que remontam isso, que trazem isso à nossa memória. Êxodo capítulo 16, versos 26 a 28, que diz assim: 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O que o escritor de Hebreus diz ali, eles falham constantemente. É uma falha contínua. É o carro do pastor que está sempre quebrando. É algum problema. O problema não é o carro, não é o pastor, né? É uma falha contínua, constante. Números capítulo 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás de fogo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? É isso que o escritor de Hebreus está querendo chamar a atenção ali do povo, daquela igreja. Eles deveriam confiar no Senhor e não ser como aqueles outros lá, nação obstinada e rebelde, que está sempre se desviando do Senhor, que está sempre falhando. Não é como nós vemos ali em João, se ou quando pecar, é constantemente eles pecam. E essa é a grande diferença entre a apostasia e a perseverança. Os que se afastam da fé o fazem porque não levam a sério a palavra de Deus e erram constantemente. Os que perseveram fazem porque continuam recebendo a palavra de Deus e agindo conforme ela diz. E entre os israelitas ali, somente 2 pessoas demonstraram isso: Josué e Caleb. Durante todo o período no qual os israelitas tiveram as boas novas pregadas a eles ali por Moisés, se recusaram a aceitá-las pela fé. E a recusa dele não foi algo momentâneo, mas uma rejeição continuada, como nós vemos aqui a ideia de falhar. Uma rejeição continuada à palavra de Deus, escrita e falada pelo profeta Moisés, por Josué. E o que estamos vendo aqui com o exemplo de Israel é que Deus cumpre a sua promessa. Mas Ele cumpre a sua promessa somente naqueles que aceitam a sua palavra por fé e confiam nele. Quando você está aqui no culto, orando pelos seus pecados, e reconhece que você pecou, e você lança isso diante do Senhor, você sai daqui com a certeza de que o Senhor perdoa o seu pecado? Se você sai com essa certeza, você está sendo igual a Josué e a Caleb. Você está crendo nas promessas do Senhor. São aqueles que confiam e lançam a sua fé no Senhor. Seja Josué e Caleb, ou toda alma que se inclina para descansar em Cristo Jesus. Ninguém entre os israelitas poderia completar sua jornada no deserto e entrar na terra prometida, exceto aqueles que demonstraram uma fé verdadeira em Deus. E ninguém vai entrar no descanso eterno de Deus,
a menos que sua fé esteja ancorada em Jesus, o Filho de Deus. E quando nós falamos isso, nós devemos nos lembrar do que nós temos no deserto. É uma fé que é representada pela vida deles. Eles falhavam constantemente, então eles estavam demonstrando que não tinham fé. Que eles não confiavam, que eles não seguiam, seu coração não seguia o Senhor. Esse é o conceito de fé bíblico. Aquela que se manifesta por meio de uma vida de submissão e de piedade e de obediência à palavra de Deus. Como o Tiago fala lá no seu capítulo 2, verso 14 e o verso 17. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, no verso 17, se não tiver obras, por si só está morta. Nós somos influenciados pelo pensamento ocidental, em que podemos separar o conhecimento da vida. Mas não é assim a palavra de Deus. Nós só podemos conhecer e dizer que conhecemos alguma coisa quando nós vivemos por meio daquela coisa. Principalmente quando daquilo depende a nossa vida. Nós não podemos dizer que temos fé e confiamos no Senhor quando estamos levando uma vida distante dele. Quando não temos a preocupação de conhecê-lo na sua palavra, porque essa é a nossa obrigação exposta nos 10 mandamentos. Conhecer e continuar conhecendo a Deus. Nós não podemos dizer que temos fé se a nossa vida, a maneira como nós vivemos, a forma como nós pensamos, a forma como nós nos relacionamos, não demonstra isso que nós temos aprendido aqui na palavra do Senhor. Esse ensino, queridos, é extremamente esclarecedor, porque nós precisamos olhar para nós e responder algumas perguntas. E que perguntas são essas? Como, por exemplo, o que acontece comigo quando ouço a pregação da Bíblia? Eu trato essa mensagem como apenas mais um sermão? Ou tomo essa mensagem para o meu coração como verdadeira palavra de Deus? Ou quanto ao versículo que nós acabamos de ler, é apenas o próximo versículo a ser estudado, ou a mensagem divina a ser levada a sério? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não os aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Fico pensando, e eu não quero aqui taxar e botar o dedo na ferida de ninguém, não. Tá? Porque ninguém aqui, começando por mim, tá? É justo diante do Senhor. Mas quando eu vejo determinados irmãos não levando a sério a palavra de Deus, negligenciando o dia do Senhor, tratando as coisas do reino de Deus como coisas uma coisa que mexe muito comigo é a falta de disposição do crente, de alegria para o dia do Senhor. E foi por isso que Israel foi exilado. Porque eles tomaram o dia do Senhor de forma profana. A falta de prazer que as pessoas têm de vir à igreja, escutar uma pregação. Esses são exemplos semelhantes. É a mesma coisa que o povo estava fazendo no deserto. E quando eu vejo essas coisas, sabe para quem eu olho? Eu olho para mim. Porque muitas vezes eu acordo de manhã cedo no dia do Senhor, cansado, meu corpo cansado, sem disposição para vir à igreja.
Porque eu vejo muitas vezes os meus membros, e na minha mente, e no meu coração, a guerra e o conflito que existe em fazer a vontade de Deus e alimentar meus próprios pecados. E como uma pessoa pode se sentir assim e não buscar em Deus o auxílio? Não é porque pecamos, é porque nós estamos negligenciando aquele que pode nos libertar completamente do nosso pecado, da nossa apatia espiritual. Os que aceitam a palavra de Deus com humildade, submissão e temor, estarão eternamente seguros. Entretanto, queridos, nós não podemos dimensionar o perigo que nos expomos quando tratamos a palavra de Deus do modo como tratamos as palavras dos homens. Tiago vai dizer que devemos nos tornar praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ele vai dizer que nós estamos enganando a nós mesmos. O escritor sagrado ali, no livro de Tiago, ele diz que nós devemos colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz para fazer e naquilo que nós devemos crer. Texto de Hebreus aqui, queridos, diz que a palavra de Deus não teve proveito. Olha que interessante. Olha para o final desse fragmento, desse trecho temático de Hebreus. Olha para o final, até o final 12 e 13. Olha que interessante. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante. E aqui o escritor de Hebreus vai dizer que a palavra não teve proveito. Se a palavra é viva e eficaz, e como é que ela não teve proveito? Porque ela não foi acompanhada pela fé. É porque esses desprezam a palavra de Deus. E por desprezarem Deus, Deus os despreza. Sabe o que significa, queridos? Sabe o que significa a palavra não ser acompanhada por fé? Significa que eles não obedeceram à voz de Deus, nem confiaram em suas promessas. O povo lá são homens gigantes. É uma terra que engole os seus moradores. E aí os dois coitadinhos ali. Gente, não é assim não. Se Deus fez tudo que fez com a gente até esse momento, a gente vai lá, vai destruir ele, vai vencer tranquilamente. E o povo quis apedrejá-los. Apedrejá-los. Porque rejeitaram a palavra de Deus. É por isso que ele diz assim: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E nós? E os crentes ali, hebreus? E nós, hebreus, que estamos recebendo essa carta? Será que nós vamos agir como Israel estava agindo? Vamos endurecer o nosso coração sempre? Vamos falhar constantemente diante das provas, das demonstrações, da abundância do Evangelho sendo trazido a nós, a ouvir a palavra, não somente na igreja, mas aonde você for, você pode abrir a sua internet, bem que a internet não é igreja, nem ministério pastoral, mas a literatura, os livros, onde está muito fácil, sermões, bons pregadores, bons sermões. A palavra está sendo, como diz ali em Provérbios, clamando nas praças, a facilidade, e o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ouvir essas coisas, vamos olhar essas coisas como coisas comuns, como palavras de homens, como mais um conhecimento, mais uma área do conhecimento para nós adentrarmos e passearmos e dizermos que nós conhecemos isso, ou como vida para nós.
Vamos ouvir a palavra de Deus e moldar nosso comportamento dessa palavra. Pedir para que o Senhor nos sare, nos cure. Porque todos nós, por mais que estejamos debaixo da graça de Deus, estamos enfermos. Estamos num tratamento. E quem está tratando é o Senhor. Nós não precisamos morrer. Porque nós já temos a cura desse nosso mal. E o Senhor nesse mundo está aplicando em nós esse remédio. Às vezes uma aspirina, uma nebulização, mas às vezes uma quimioterapia. Mas no final, todos nós, sem exceção, seremos sarados. Essa é a mensagem que fica hoje aqui para nós, os escritores bíblicos. O que acontece comigo quando ouço a pregação? Eu estou tratando essa mensagem como mais uma mensagem, como mais um sermão? Ou estou tomando essa mensagem para o meu coração como verdadeira palavra de Deus? E a respeito do verso que nós acabamos de ler, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha postura? Quando a Escritura diz que o Evangelho foi anunciado a eles plenamente, mas não teve proveito algum. A palavra que é viva, que é cortante, que é eficaz, não teve proveito. Por que não teve proveito? Porque eles desprezaram. Eles consideraram como nada. Como refúgio, como o apóstolo Paulo diz, a respeito de tudo aquilo que ele conquistou até aquele momento no Evangelho. Como um homem que encontra uma pérola de grande valor e vende todos os outros seus bens, todas as outras pérolas, para adquirir aquela. Se nós não estamos tratando o Evangelho dessa forma, nós precisamos rever os nossos conceitos e entender por que a igreja hoje chegou no estágio que chegou. Porque desprezam e desprezaram a palavra de Deus. E você? O que você vai fazer com isso? Qual será a sua atitude? Qual é a sua atitude diante da palavra de Deus? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos orar.